Olá, turma, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nessa aula de hoje, nós iremos ter a aula assim, de forma remota, através do YouTube, para que não aconteça conosco o que aconteceu na sexta-feira da semana passada, né? Visto que a minha internet ainda está oscilando algumas vezes, então para não correr o risco de termos o nosso calendário, o nosso horário, né, confundido, então eu resolvi deixar a aula gravada para vocês no canal da escola no YouTube. Passando a primeira parte do capítulo 2, nós chegamos aqui no tópico Aprofundamento do Gênero 2, tratando sobre o roteiro de cinema. Sendo, gente, que a página 82 até 85 é o tópico relativo à produção textual, tá bom? Então, por isso que ele foi pulado, digamos assim. Nós estamos na página 86 e antes que a gente possa ler esse texto, nós temos o box que vai explicar um pouquinho a respeito desse novo gênero que nós vamos estudar a partir de agora, que é o roteiro de cinema. E aí nos diz o seguinte: na primeira parte desse capítulo, analisamos uma cena da peça Lisbela e o Prisioneiro, de autoria de Osman Lins. Como vimos, o texto é bastante cômico e ganhou uma adaptação para o cinema feita pelo roteirista Jorge Furtado e pelo diretor Guel Arraes. Esses dois grandes cineastas brasileiros têm no currículo obras como O Alto da Compadecida, Caramuru, A Invenção do Brasil, Ó Pai Ó, dentre outros. Analisaremos agora um trecho do roteiro do filme O Homem que Copiava, que rendeu a Jorge Furtado o prêmio de melhor diretor e melhor roteiro original. Esse cineasta brasileiro, nascido em Porto Alegre, escreveu não apenas roteiros para filmes, mas também para séries e programas de televisão. Além disso, é um dos fundadores da Casa de Cinema de Porto Alegre, que recebeu o troféu Eduardo Abenlim do Festival de Cinema de Gramado, concedido pela primeira vez a uma instituição. E aí nós temos um QR Code para que vocês possam assistir ao filme, né? E eu vou compartilhar lá no grupo, juntamente aqui com a aula, o link caso vocês tenham interesse. Então nós temos aqui, gente, um roteiro de cinema. Tá? Então ele é um pouco diferente do texto teatral que a gente viu antes, mas ele tem muitas semelhanças também. Então, O Homem que Copiava é o nome desse roteiro. Roteiro de Jorge Furtado, versão de junho de 2001 e produzido pela Casa de Cinema de Porto Alegre. Cena 1, nós vamos ver que está se passando no supermercado. Dentro do supermercado, né, interior, /dia, ou seja, é uma cena que está acontecendo durante o dia. André, 18 anos, magro, roupas simples, mochila nas costas, está na fila de um caixa de supermercado. Atrás dele, um homem, 50 anos, com 2 pacotes na mão. Atrás do homem, uma senhora, 40 anos, e uma criança de 5 anos, com um carrinho cheio de compras. André tira do bolso sua carteira de dinheiro, enquanto a moça do caixa, de 18 anos, vai passando as compras de André. Esponja para lavar pratos, detergente, leite, pão, margarina, fósforos. André confere o dinheiro na carteira. O que eu chamo a atenção de vocês aqui? Essa primeira cena, gente, está estritamente descritiva. Você consegue ver quem são os personagens, a idade desses personagens, as compras que André fez, elemento por elemento. E isso é bem característico do roteiro de cinema. Por quê? Tudo aquilo que é colocado em cena não é colocado de forma aleatória, não é colocado à toa. Então, a gente percebe que até uma cena do supermercado, os elementos que são pegos para fazer ali a encenação não é escolhido ao acaso, né? A gente está vendo que exatamente existem os elementos que o André comprou, e a ordem em que eles foram sendo passados pelo caixa. André pergunta: quanto deu até agora? A moça, 8,25. André: tudo bem. Ele passa a carne e registra. André: quanto? A moça: 11,30. E o André fica surpreso: quanto é a carne? 3,05.
Página seguinte, a gente continua o diálogo. André, não vai dar. Eu só tenho 11,50. A moça deu 11,30. É que eu preciso levar o álcool. Quanto é o álcool? 1,20. Pois é, não vai dar. Desculpe, mas é que eu preciso levar o álcool. Moça, eu já registrei a carne. Ao fundo, um casal entra na fila. André, não dá para tirar o detergente? Quanto é o detergente? A moça, eu já registrei o detergente. André, eu sei, desculpe, mas é que eu preciso levar o álcool. A mulher e o homem na fila estão visivelmente irritados com a demora dele. Moça, o que eu faço? André, é que eu preciso levar o álcool mesmo. Desculpe. A moça, mal contendo a irritação, toca uma campainha que acende uma luz sobre o caixa. O homem na fila troca de caixa, resmungando e irritado. O subgerente, de 30 anos, camisa branca, crachá e calça de tergal cinza, chega ao caixa. A moça diz, tenho que abrir. Subgerente, o que foi? Outra velhinha, no caso uma velhinha, né, chega e entra na fila. Então vejam que enquanto o André está ali no dilema, no caixa, outras pessoas estão chegando e a fila, que já era relativamente grande, está aumentando. André, desculpe, mas eu preciso levar o álcool. Não vi que a carne era tão cara. Subgerente, quanto é que você tem? E o André tem 11,50. Aí o subgerente vai examinar a conta. Subgerente, a conta deu 11,30. O André, que eu preciso levar o álcool, que ainda não está na conta. Quanto é o álcool? E a moça responde 1,20. O subgerente, que chegou ali para resolver a situação, né, para apaziguar os ânimos, já está irritado também. Então o subgerente, visivelmente irritado, examina André enquanto tira uma chave do bolso e mexe na registradora. Moça, você vai tirar o quê? E aí o André, quanto é o detergente? Ele não sai da pergunta, né? E aí a moça responde, 1,15. Se deixar a carne, dá. André, e a esponja? A moça, a esponja é 40. André pensa um pouco e faz as contas. A moça, e aí? André, tudo bem, deixa a carne. A moça separa a carne e registra o álcool. A moça, 9,45. André paga. A moça dá o troco em moedas. André pega o troco e sai, sob o olhar irritado do subgerente e dos outros clientes. Então vejam bem, meus queridos, nós estamos aqui diante de um roteiro de cinema. Então nós temos, né, muitas semelhanças com o texto teatral. Por quê? Se a gente voltar aqui um pouquinho, vocês vão perceber. Primeira coisa que é semelhante, primeira coisa que é bem parecida, na verdade, com o texto teatral. A divisão do texto pode ser em atos e em cenas. Aqui a gente percebe que nós temos uma divisão de cena. E o interessante é que no roteiro de cinema, essa cena é incrivelmente detalhada. Nós temos a cena 1, que vai nos indicar que nós estamos iniciando, né, o roteiro de cinema. Nós temos o local onde essa cena vai ser gravada, onde ela vai ocorrer, que é no supermercado. Nós temos a parte do supermercado, porque se vocês analisarem, nós poderíamos ter essa mesma cena, só que ocorrida no estacionamento do supermercado, do lado de fora. Mas não, aqui é nos colocado de forma bem específica o local exato do supermercado onde essa cena vai acontecer, que é no interior. E o período de tempo que essa cena vai ocorrer, que é durante o dia. Outra questão que nos chama bastante atenção é que esse grande detalhamento dos personagens que estão naquele local. Nós temos o André, né, de 18 anos. Nós temos um homem de 50 anos que está atrás dele. Atrás deste homem nós temos uma senhora de 40 anos e uma criança de 5 anos. E o carrinho dessa senhora está cheio de compras. E durante o desenrolar dessa cena, nós vamos perceber que outras pessoas vão chegar e vão, né, complementar ali a fila. E vocês bem sabem que quando nós estamos em um supermercado, quando nós estamos em algum lugar em que é necessário aguardar a sua vez de ser atendido, aguardar a sua vez de passar as compras no caixa, você fica extremamente irritadiço. Por quê? Porque
né, o tempo de todas as pessoas é muito precioso e nos dias que nós vivemos, a gente sempre anda sem tempo, então você sempre está preocupado com alguma coisa que você precisa fazer, então você sempre coloca a culpa na pessoa que está passando as compras, né, no próprio atendente em si, no caixa, você coloca a culpa na pessoa que está na sua frente, que foi o caso aqui do André. O André precisava do álcool, né? Era um item extremamente necessário para ele. Então, o fato dele ter uma grande dificuldade de contabilizar ali quanto que ele tinha e quais os itens que ele poderia levar, acabou gerando uma série de revolta nas pessoas da fila. E uma coisa que é extremamente constrangedora de se fazer é a questão do cancelamento. Né? Você tá ali na fila do caixa, você precisa cancelar. Então é muito complicado tanto para ele, né, pedir para cancelar, como a gente vê aqui, que ele pede para ela retirar, e a atendente também fica complicado para ela porque não é ela que faz a retirada, ela precisa solicitar que outra pessoa venha e faça a retirada no lugar dela. Eu lembro demais, gente, eu vou procurar esse vídeo para compartilhar com vocês porque não deu para ler essa peça aqui, esse roteiro de cinema e não lembrar do Whindersson Nunes. Ele conta uma história que, no caso, se eu não me engano, é até uma publi de uma margarina, acho que é a Quali, se não me falha a memória. E ele vai contando nessa publi, e eu acho muito engraçado, porque ele registra ali uma situação cotidiana, que é a ida dele no supermercado, para comprar uma cuscuzeira, porque ele queria comer cuscuz. E pra gente o cuscuz é, né, prato típico, é muito comum, muito usual. Mas para ele que é do Nordeste, mas está morando em outra região do Brasil, torna-se um pouquinho mais complicado. Então é até o meme do salgadinho, que é uma criança que está na fila do supermercado e aí ele começa a relatar tudo o que está acontecendo ao redor. Ele na fila, querendo simplesmente levar a cuscuzeira para casa para poder comer o cuscuz, e aí tem uma criança na fila, e aí essa criança, ela, né, fica ali importunando, e ela grita, e ela chora, e aí uma pessoa lá na frente vai passar uma compra e não consegue obter êxito, então tem que fazer o cancelamento, e aí ele cita, né, que a pessoa que faz o cancelamento fica do outro lado do supermercado, e é bem interessante a forma como ele vai narrar uma situação cotidiana, né? Algo que aconteceu ali no dia a dia para ele, mas que com o olhar de humorista fica tudo bem mais divertido, né? Interessante. Então, eu quero logo indicar para vocês aqui a palavra do nosso vocabulário desconhecido, que é tergal. Essa palavra, gente, foi citada lá na página 87. É a roupa do subgerente, né? A calça é feita desse pano, desse tecido. Então, o que é o tergal? É um tipo de tecido produzido com fibra sintética de poliéster, ok? Então, concluindo aqui, vocês ficam com a interpretação desse texto, que começa na página 89 e vai até a página 91. E como essa semana nós teremos poucas aulas, essa atividade também vai ter um prazo curto de entrega, tá? Então, já quero recebê-la amanhã, antes da nossa aula, né, da tarde, onde nós já iremos fazer a correção dessa atividade. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido algumas características aqui do roteiro de cinema. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.